Bom, galera, vamos lá para a nossa próxima aula aqui nos estúdios da minha casa, tá ok? A gente vai falar hoje um pouco sobre propagação de calor. Na nossa última aula nós falamos um pouco sobre diagrama de fases, vimos a diferença entre substâncias normais e substâncias anômalas, tá? Vimos a diferença entre o que é liquefação e condensação. Hoje nós vamos ver praticamente de que maneira o calor se propaga de um corpo ao outro. Lembrando que o calor é uma energia térmica e que está sempre em movimento, saindo de um corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Pessoal, mas de que maneira esse calor passa de um corpo ao outro? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje, ok? Então, a primeira forma de transmissão de calor é através da condução térmica. O que vem ser a condução térmica? É a propagação de calor mais específica nos sólidos. Por quê, professor? Tá? Bora citar aqui um exemplo. Tem uma pessoa segurando aqui uma barra metálica, condutora de calor, e é acesa uma chama na outra ponta da barra metálica. Com o tempo, o calor chega até a mão da pessoa. Pessoal, como é que o calor chegou se a pessoa está na outra extremidade da barra? É porque a molécula que está aqui nesta parte, ela começa a receber calor, começa a vibrar mais rápido e começa a ter mais energia. A energia vai passando de molécula para molécula até chegar na mão da pessoa. Lembrando, o que está sendo transportado é calor, é a energia e não a matéria, não partículas. Então, na verdade, a condução térmica ela ocorre com a passagem de calor, ou seja, a passagem de energia térmica, mas sem transporte de matéria. A molécula que está aqui vai continuar aqui. É como se fosse, se pegasse aqueles dominós e batesse um e um fosse derrubando o outro. Ou seja, uma energia passando para a próxima molécula até chegar na outra extremidade. Então, volto a dizer, é a principal forma de transmissão de calor aonde? Nos sólidos. Já a convecção térmica já ocorre um processo diferente. Aqui já há transporte de matéria, transporte de moléculas. Como é que isso ocorre, professor? Tá? Esse processo de transmissão de calor acompanha principalmente os fluidos, ou seja, líquidos e gases. Todo fluido que aquece, a tendência é ele subir. Quando o fluido resfria, a tendência é descer. Então, basicamente, o que aqueceu vai subir, o que resfriou vai descer. E aí você consegue perceber que está havendo um transporte de matéria, de moléculas. É o que ocorre, por exemplo, aqui, quando você vai aquecer um café. A molécula do café que está aqui embaixo, ela aquece e sobe. E, consequentemente, do aqui em cima, se ela resfriar, ela vai descer. Então, quando você vai tomar um café que está bem quente, o que seria o ideal? Tomar a parte de cima do café ou a de baixo? A de baixo. Porque te lembra que a parte de baixo é que está com a menor temperatura. Então, o ideal seria colocar um canudinho e tomar o café lá no fundo do recipiente. Mesma coisa acontece aqui com a geladeira. Quando você vai abrir a geladeira, mesmo que não tenha nada, você fica lá só olhando para ela, ela conversa com você, ela faz assim, ó. Não tem nada na geladeira, tá ok? Mas mesmo assim, então o ar quente tende a entrar na geladeira. E quando você fecha ela, o ar quente sobe, bate no congelador, resfria e desce para resfriar os alimentos que estão na parte inferior da geladeira. Por isso que o mais ideal é o congelador estar o quê? Na parte superior da geladeira. E é por isso também que as prateleiras têm que ser grades ou vazadas, que é para ter espaço para tanto o ar quente subir como o ar frio descer. E tem pessoas que colocam, às vezes, aqueles guardanapos plásticos forrando a prateleira. Nunca faça isso, tá? Porque se você fizer isso, você vai impedir justamente o quê? A convecção térmica. E provavelmente os alimentos que estão na parte inferior vão estragar. Um exemplo disso é na praia, as chamadas brisas litorâneas. Durante o dia, a areia aquece bastante
o ar quente que está sobre ela sobe, criando em cima da areia uma região de baixa pressão, e aí vem ar do mar em direção à terra, que é o que nós chamamos de brisa marítima. Também pode acontecer o inverso à noite. Como à noite a água do mar está numa temperatura maior que a da areia, é o ar que está em cima do mar que vai subir, criar uma região de baixa pressão sobre o oceano, e aí vem uma brisa, um vento da terra em direção ao mar, que é chamada de brisa terrestre ou de brisa continental. Ok? Um outro exemplo também de convecção térmica são as centrais de ar. Pessoal, por que a central de ar é colocada num local tão alto, professor? É até perigoso porque ela pode cair. Justamente porque a central de ar ela joga um ar frio. E o ar frio, você sabe, ele desce. Então, se eu colocasse a central na parte inferior da sala, iria ficar resfriado só a parte de baixo e não a parte de cima. Ok? Mesma coisa, em locais onde o inverno é rigoroso, eles instalam aquecedores de ar, que jogam ar quente. O ar quente o quê? Tem a tendência de subir. Então, por isso que o aquecedor é instalado na parte inferior dos cômodos e a central de ar na parte superior. Aqui um exemplo que nós temos da geladeira, né? Que o ar quente sobe, bate no congelador e desce. Então isso aí se chama convecção térmica. A irradiação já é o terceiro processo. Tá? A irradiação é o calor que vem através de ondas eletromagnéticas. Nós vimos isso aí lá em ondulatória, né? O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que também conseguem se propagar no vácuo, como o infravermelho, o ultravioleta. Então, algumas dessas ondas, além de conseguirem transpor o vácuo, elas também trazem consigo calor. Tá, ok? Aqui nós temos o exemplo dos raios infravermelhos. Tá? E aí, o que acontece? Se por uma ocasião em alguma questão pedirem para vocês uma forma de transmissão de calor sem meio material, ou seja, no vácuo, nós já sabemos que é o quê? Que é irradiação. Então, quando você vai lá para a beira da fogueira, pegar um calorzinho, vai pegar um bronzeado, já sabe que também é o quê? São ondas eletromagnéticas transmitindo calor por irradiação. Visto esses três processos, podemos entender como é que funciona a garrafa térmica. Qual é a função da garrafa térmica? Isolamento térmico. Ok? Ou seja, se eu colocar algo aquecido dentro dela, impedir com que o calor saia, ou se eu botar algo que está resfriado, impedir com que o calor entre. Mas o calor pode sair ou entrar das três formas que nós vimos: condução, convecção e radiação. Condução de molécula para molécula. Por isso que entre as paredes espelhadas da garrafa térmica nós temos o vácuo. O vácuo não tem matéria, então não tem como passar por condução. Professor, e para que serve essa tampa que você veda ela? Justamente para evitar o quê? A convecção, porque o calor tende a subir. Então essa tampa segura o calor pela convecção. E esse vidro espelhado, por que é espelhado, professor? Justamente para refletir as ondas eletromagnéticas. Então, cada componente da garrafa térmica impede ou tenta impedir a passagem de uma das formas de calor. Que é o caso também do efeito estufa. Aqui nós temos uma estufa artificial, ou seja, vem o infravermelho, o ultravioleta, ultrapassa a superfície transparente, nós vemos isso lá em química, poder de penetração, alta frequência, aquece toda a substância interna, libera o infravermelho, que por convecção tende a subir e fica retido nessas paredes de vidro. E aí, aumentando a temperatura interna e regando, essas plantas, esse clima quente e úmido acelera o crescimento das plantas no interior da estufa. Tá? E aí, professor, como é que eu posso ver isso no vestibular? Por exemplo, aqui tem uma questão do Mackenzie que fala o seguinte: dos processos a seguir, o único onde praticamente todo o calor se propaga por condução é quando se transfere. Lembra, ele quer condução. Calor de molécula para molécula.
preferencialmente nos sólidos. Então fala, onde é que tem essa condução térmica? Do Sol para a Terra? Não tem como, né, neguinho? Te lembra que entre o Sol e a Terra tem um vácuo. E a condução precisa de moléculas. B. Da chama de um gás para a superfície livre de um líquido contido num bule que está sobre ela. Se eu tenho um bule em cima e a chama embaixo, o calor sobe através da convecção. Te lembra que o ar que está sobre a chama vai aquecer e vai para o bule. É claro que depois do bule para a água há uma condução, mas preferencialmente ele quer o quê? Condução. E nesse caso não é só condução. Tá? C. Do fundo de um copo d'água para um cubo de gelo que nela flutua. Se eu estou no fundo do copo e quero aquecer o gelo que está em cima, eu quero que o calor suba. E se o calor está subindo, está havendo o quê? Transporte de matéria, porque é um líquido, é um fluido. Então é uma convecção, não é uma condução. D. De uma lâmpada acesa para o ar que o cerca. A lâmpada, velho, te lembra que no interior dela é criado um vácuo. Então, para o calor sair do vácuo e ir para o ar que está ao externo, são ondas eletromagnéticas. É irradiação. E por último, de um soldador para o metal que está sendo soldado. Então, quando você pega um soldador e solda o metal, você está o quê? Transportando energia de uma molécula para outra. E aí nós temos o quê? Condução, porque o transporte é apenas de energia e não de matéria. Ok? Então, espero que você tenha captado essa pequena introdução sobre formas de transmissão de calor. E até a próxima. Fique em casa e valeu!